A palavra de Deus, ela diz, e está no boletim, em 1 João 2,14, diz assim: jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Jovens fortes, levanta a mão. Cadê os jovens fortes? Erga as mãos dos jovens fortes. Tem jovens com a mão abaixada. Eu quero jovens, todos aí com a mão para cima, fortes. Amém? Ele diz: eu vos escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencem o maligno. Eu quero estar falando nesta manhã sobre o poder da palavra de Deus. Você já parou para pensar como a palavra de Deus é poderosa? Você já parou para pensar como a palavra de Deus transforma? Como este Deus é maravilhoso. Ele diz que pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Ele disse, e as coisas aconteceram. Eu gostaria que fosse assim. Principalmente quando eu estou chegando no ponto e o e parava tudo. E aí então eu entrava no ônibus e eu não perdia aquele ônibus. Não é maravilhoso? Mas não, nosso Deus é maravilhoso. Ele disse: haja luz. E houve luz. Haja isso e houve. Com o poder da sua palavra, que é poderosa para criar todas as coisas. E nós vemos isto acontecendo, Deus criando, falando, o firmamento aparecendo, os animais sendo criados. E através da palavra do Senhor, Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Foi através da palavra de Deus. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer. É a palavra de Deus sendo colocada. E quando ele fala, ele não volta atrás. E quando ele determina, nada pode impedir o avanço da palavra de Deus. Nada. O poder da palavra de Deus. E é por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele creu na palavra. Ele não tinha visto nada. Nada. Você já pensou? Você está lá na sua casa, e aí então Deus chega e fala: sai da tua casa, sai da parentela, sai da folga, sai da molezinha, sai da frente do computador e eu vou te mostrar um trabalho poderoso. Você vai ser pai de uma grande nação. Aquele que você abençoar será abençoado. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoado. Essa é a palavra de Deus, poderosa. E essa mesma palavra vem através do profeta Ezequiel, quando Deus chega para ele e leva ele para olhar um lugar onde havia muitos ossos secos. E ele olha aquela cena de horror. E aí então Deus fala: e aí? E ele diz: profetiza, fala a minha palavra. E ele começa a falar a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que aqueles ossos foram se juntando, e aí o que vai acontecendo é que aquela vale de ossos secos se transforma num grande exército. Depois ele diz: profetiza, e o Espírito do Senhor desce sobre aquele povo e vira uma grande nação. Irmãos, a palavra do Senhor é poderosa e nós precisamos saber que ela chegou até nós hoje.
ok? Ela chegou até nós hoje. Muito bem, você está recebendo o boletim, você já recebeu algumas informações. O sermão não está no boletim. Tá ok? Por isso, deixa para ler o boletim depois agora. Isso. A palavra chegou até nós. E essa palavra poderosa, ela abre portas, fecha portas. Essa palavra poderosa levanta o caído, mas também derruba o orgulhoso. Essa palavra poderosa se tornou carne e habitou entre nós. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, João diz assim: no princípio era o verbo, isto é, a palavra, aquele que falou lá no princípio, Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Ele então agora vem habitar entre nós. A palavra de Deus diz que o próprio Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus veio habitar entre nós, nos dando graça, poder para poder fazer a obra do Senhor. Se eu e você podemos estar aqui, é porque esta palavra poderosa está em nós. Se nós podemos vencer o mundo, é porque a palavra está em nós. Jesus disse: eu vou, mas vou deixar o meu Espírito sobre você. E é interessante, o verbo, quando nós estamos estudando, né, a gramática, o verbo faz o quê? É o verbo que faz a ação, não é isso? Numa sentença. Se uma sentença não tem verbo, ela não tem ação. E é interessante que a palavra de Deus diz que Jesus é o verbo. O verbo. E quando fala do amor, né? Mas diz que é o verbo. Quando a gente pensa na gramática, que o verbo vem para dar ação, então o que é Jesus? É a ação de Deus em nosso favor. Não foi simplesmente só blá, 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 porque tem gente que quer demonstrar o amor só em conversa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira, Ele deu o seu Filho, o verbo se fez carne. O amor de Deus entra agora em ação, através do verbo encarnado, para com a nossa vida. Ele deu ação ao amor de Deus. O amor de Deus não ficou uma palavra vaga no meio do universo, indo para lá e para cá. Não. Houve uma ação. Jesus vem a este mundo e a palavra se torna verdadeira e poderosa e da parte de Deus, algo para a nossa vida. Queridos, eu sei que muitas religiões, elas não têm o conhecimento da palavra, não têm para si a palavra, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, conheçam a palavra, e a palavra liberta. E quantas religiões, ao invés de trazer a libertação, porque esta palavra, o verbo liberta, traz escravidão para a vida daquela pessoa, mas nós podemos andar. E Jesus disse: olha, vocês que andam com a palavra na mão e não são libertos, vocês não conhecem e não praticam a palavra verdadeira. E Jesus foi duro com os fariseus, Jesus foi duro com a liderança daquela época. Porque nós temos nos nossos dias, não é só naquela época, nos nossos dias, líderes
que estão com a palavra na mão, mas que não praticam a verdade. E levam o povo a cair, e levam o povo à desgraça por falta de conhecimento. Meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus traz vida para nós. A Bíblia é a palavra de Deus que nós precisamos seguir. É esta palavra que traz a libertação. É essa palavra que lá está dizendo: olha, vocês vão ser fortes porque vocês conhecem. Se essa palavra estiver cravada no seu coração, você vai ser livre. Você vai andar e não vai tropeçar. É isso que o salmista diz: a tua palavra é luz para o meu caminho. Isto é, eu vou saber aonde eu vou pisar, eu não vou cair. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Esta palavra cravada no seu coração. O próprio Deus disse para Moisés: Moisés, hoje eu estou escrevendo em pedras, mas haverá um dia que esta palavra vai ser cravada no coração do povo. E é isso que Deus quer fazer. E é isso que Ele está fazendo a nós nesta manhã. Se estamos aqui neste culto, e se ficamos para a escola bíblica dominical, é porque queremos conhecer a palavra, essa palavra que é poderosa, essa palavra que transforma. Ela primeiro transforma nós, e depois vai transformar outras pessoas, porque nós vamos viver por ela. João Calvino, ele diz assim, diz que não existe nada do homem na Bíblia. Tudo vem de Deus. É interessante, não é a palavra que diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. João Calvino diz: não há nada do homem aqui. Tudo vem de Deus. Então você pode ler e saber que isto aqui é a palavra de Deus para a sua vida. Pode comer. Fica tranquilo. Você não precisa ter medo. Ai, será que posso ler Apocalipse? Uma vez eu vi um crente dizer: eu não leio Apocalipse porque eu tenho medo. Pode perder o medo, lança fora. A palavra lança fora o medo. A palavra lança fora a falta de entendimento. A palavra traz esclarecimento, porque ela é poderosa e ela é transformadora. Transformadora. John Wesley, ele diz assim, que a Bíblia não pode ter sido escrita por homens bons. Porque não há. Primeiro, homens bons. Ok? Pois eles falam de seus erros. Aqui estão erros de homens que foram deixados. Ele diz: assim, o Senhor usou pessoas comuns como nós para poder deixar escrito a sua palavra, porque sabe que eu e você vamos ter as mesmas dificuldades que aqueles que as escreveram. E que pelo poder de Deus, nós podemos receber a força para poder também ter a vitória. Assim como eles receberam. Assim como eles buscaram a presença do Senhor. A Bíblia foi escrita em torno de 1500 anos. Tem 66 livros. E essa palavra é maravilhosa. Várias profecias foram feitas e cumpridas já. Várias estão em andamento, nós estamos beirando uma. Guerras, rumores de guerras. Pais contra filhos, filhos contra pai, nações contra nações. Fique atento. Igreja, a palavra do Senhor, ela é um alerta. A palavra de Deus, ela, sabe o que vai sair na notícia de amanhã no jornal? A palavra de Deus já sabia, e é mais atualizada do que o jornal de amanhã, porque é a palavra de Deus. Aquilo que vai sair amanhã, por isso nós precisamos estar com a Bíblia na mão e o jornal na outra, e o olho fixo em Israel, porque tudo decorre de lá.
Nós precisamos entender o que está acontecendo neste mundo, e a palavra de Deus não mente. Por isso a igreja do Senhor Jesus precisa ser uma igreja fortalecida nos dias que estamos vivendo. A palavra do Senhor, ela vem e diz em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós estamos falando, precisamos que a igreja se envolva em evangelismo, em abrir as suas casas, precisamos que as pessoas estejam preparadas para as boas obras, mas esta palavra precisa estar cravada nos seus corações, para que haja realmente uma realidade, para que seja algo pessoal, algo que aconteceu na minha vida e que agora eu estou compartilhando com outras pessoas. A palavra de Deus, ela é poderosa, tremenda. A palavra de Deus, sabe de uma coisa, querido? Ela não vai agradar a nossa carne, e é por isso que muitas pessoas não gostam de ler, porque vão ter que ler e vai dizer sobre o seu pecado, sobre aquilo que está acontecendo no mundo, e isso aqui é muito chato. Eu prefiro continuar na minha vidinha, então eu não quero ler a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não agrada a carne, a palavra de Deus não agrada o diabo, a palavra de Deus não agrada o mundo. Mas ela tem que agradar os filhos de Deus. Amém? Ela tem que agradar você. Você tem que olhar para essa palavra e ser como o salmista diz: a tua palavra é como mel na minha boca. Eu, quando leio, é como se eu estivesse experimentando mel. Sabe aquela coisa? Para mim, se fosse eu que eu fosse escrever esse texto, eu dizia: Senhor, a tua palavra é como se eu estivesse comendo um mousse de maracujá. Pego a colherzinha menorzinha que tem e vou pegando e... É assim. A palavra de Deus, ela tem que ser algo prazeroso para os filhos de Deus. Não pode ser um peso. Mas se o maligno, se o diabo está tomando conta do barraco, porque no mundo já está, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E por isso que as pessoas odeiam essa palavra, porque vai contra tudo que elas pensam e querem. Mas e nós, como crentes em Cristo Jesus? Da onde vem o nosso prazer? Tem que vir da palavra poderosa do Senhor, que nos orienta, que nos mostra o que devemos fazer, aquilo que devemos deixar. A palavra do Senhor poderosa para nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma palavra viva. É uma palavra viva. Senão não teria graça. Nós que já temos um pouquinho mais de tempo na igreja. Eu vou ler isso aqui de novo. Já li umas 2 vezes. Não tem mais graça, eu já sei. Mas a palavra diz que ela é viva. E quanto mais você lê, mais essa palavra vai transformando o seu coração. Mais o Salmo 23 vai se tornando algo maravilhoso para a minha vida. Não é só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. É o Senhor, o Deus eterno, é o meu, o Senhor dos céus e da terra, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que fala e acontece. Este é o meu pastor. Então, nada vai me faltar. Por que eu vou temer o mundo? Essa palavra vai ter um novo significado na minha vida, porque ela vai me transformando. E diz, ela é viva e ela é eficaz. Irmãos, eu trabalhei como propagandista de laboratório e tinha que falar com os médicos sobre os remédios. E aí, gente, pensa num cara que tinha que ler bula de remédio. Estava lá a caixinha, pegava a bula e tinha que ler para poder falar com o médico.
o remédio servia para um achim. Então, para uma gripe tal, qualquer. Agora, a contraindicação, aí você tinha que ir virando, e aí dizia, olha, e dependendo do que você tem, não é eficaz. Então, eu ficava, né? Por que aquilo? A indicação era para uma coisa, mas as contraindicações era algo tremendo. É só pegar uma bula de remédio e você vai ver. Mas a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz de Gênesis a Apocalipse. Ela não é para isso e o resto é conversa para boi dormir. Não, ela é eficaz de Gênesis a Apocalipse. Aquilo que Deus falou lá em Gênesis está se cumprindo e vai acabar em Apocalipse quando nós vamos para o céu e estar com Ele para sempre. As minhas palavras não passarão. Não passarão. A palavra de Deus, ela diz que ela é uma palavra viva, é uma palavra eficaz e que é mais cortante do que qualquer espada ninja. É mais cortante. Porque quando você começa a ler essa palavra, o Espírito Santo vai. E a palavra diz que vai até a divisão da alma. Até a divisão da alma. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E essa palavra me torna sábio para discernir os pensamentos e o propósito do coração. É esta palavra. Eu não sei o que fazer. Senta diante de Deus, abre a sua palavra e fala, Espírito Santo, fala comigo. E Deus vai falar com você. Deus vai encher o seu coração. Você precisa encher a sua mente com tudo que é bom, com tudo que é perfeito. A palavra viva, palavra eficaz. Esse texto está em Hebreus 4:12. Quando eu leio a palavra, eu preciso entender que ela vai confrontar os meus desejos. O desejo da carne. Porque a palavra, ela vai atuar no meu espírito, que vai mudar a minha carne. Porque a carne é pecaminosa. E quando eu começo a ler esta palavra, vai me limpando e vai me modificando, vai me transformando. Romanos 12, 1 e 2. Paulo faz um apelo à igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó. E não vos conformeis, não vos amolde ao que o mundo está oferecendo. Não importa o que a lei está falando que nós devemos fazer. Se não diz com acordo com a Bíblia, o que é que vale para mim? A lei ou a palavra de Deus? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, nós estamos chegando dias em que cada vez mais as leis vão ser contra a palavra de Deus. E nós vamos ter que tomar uma posição. Esta é a palavra poderosa. Esta é a palavra que transforma. Esta é a palavra que Deus deixou para nós. E que, se for preciso, morrer por ela. Está disposto? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da minha mente. Eu preciso ser transformado. Você, se cada um aqui for transformado, nós vamos fazer a transformação.
vai começar na minha casa, vai começar na minha vida. E muitas vezes nós precisamos mudar a sociedade. Irmãos, a gente não vai mudar a sociedade se não mudarmos a nós mesmos. Se eu não for mudado, se eu não for transformado, se eu não for abençoado por Deus, eu não vou mudar nada se não começar em mim. Não é isso que a gente canta? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. A começar. Tem que começar em você que está sentado aí agora. Tem que começar em mim. Para que nós possamos fazer a diferença. Para que você possa experimentar essa palavra poderosa, você precisa carregar a cruz de Cristo. E essa palavra vai transformar. E a palavra diz no livro de Jeremias 23, 29, Deus diz assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. É como um martelo que despedaça a rocha. Como é que está o seu coração? Está uma rocha? Só que a palavra de Deus diz que a palavra dele é como um martelo que despedaça a rocha. E é interessante, quanto mais duro for a pedra, mais forte tem que ser a martelada. Se a pedra é mais fraquinha, pá, resolveu. É, Senhor, estou aqui, abre meu coração é é uma pedrinha misturada com barro. Já dá uma pauladinha e eu sei que já vai resolver agora. Fala comigo, transforma. Mas se você é duro, sabe o que vai acontecer? Não ficou bom? Não quebrou? Não quebrou? Não quebrou? Pá! Até quebrar. Se renda. Para que ficar tomando paulada? Deus quer, através da sua palavra, transformar o nosso coração num coração de pedra a um coração de carne, onde a palavra dele possa habitar, ser transformado e a gente ser bênção para nós, bênção na nossa casa e bênção para a sociedade. Esta palavra precisa chegar até nós. A palavra de Deus é poderosa para nos abençoar. Ela nos santifica, porque ela nos separa do mundo. Essa palavra limpa os nossos corações. Essa palavra permanece verdadeira do começo ao fim. Essa palavra traz vida, essa palavra nos guarda, essa palavra nos traz alegria, essa palavra nos cura, essa palavra nos alimenta, essa palavra nos fortalece, essa palavra é poder de Deus para nós. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a se render ao poder da palavra de Deus. A palavra de Deus diz à igreja do Senhor Jesus: se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Por isso eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e fala: Senhor, faz valer a tua palavra no meu coração. Me traz, Senhor, vida, me traz alegria, me traz alimento, fortalece a minha vida. Me traz, Senhor, perseverança, bom ânimo. Me traz instrução para solucionar os problemas que eu enfrento. Eu sei que a tua palavra tem isso. Senhor, me santifica do pecado. Senhor, me faz crescer espiritualmente através da tua palavra. Senhor, gera fé no meu coração ao ler a tua palavra. Liberta dos pecados, dos vícios. Senhor, eu quero expor o meu coração à luz bendita de Jesus Cristo. Que toda a escuridão do mundo bata em retirada, porque eu quero a luz bendita de Jesus. Senhor, a tua palavra tem poder para atingir todos os teus propósitos. Por isso, cumpra em mim os teus propósitos.
eu quero te obedecer. Eu quero declarar e praticar a tua palavra e ser um crente vitorioso, ser um crente que vai receber as recompensas incríveis que o Senhor tem para nós, o Senhor tem para mim, o Senhor tem para a sua igreja. Usa-nos, usa a minha vida, quebra o meu coração, que todo o meu orgulho caia por terra agora, que toda a sabedoria humana dê lugar à sabedoria divina. Senhor, transforma, para que possa valer a pena tudo aquilo que eu sei desta vida, mas ela toda crivada com a tua palavra, toda baseada, toda alinhada com a tua palavra. Por isso abençoa o meu coração. É que eu oro nesta manhã, Senhor, este é o meu desejo como pastor, é que esta tua palavra poderosa, viva e eficaz, e que através da ação do teu Espírito nesta manhã, os corações nesta hora possam ser tocados com a tua palavra, que o teu Espírito incomode nesta manhã e haja um desejo tão profundo de querer o Senhor mais do que o alimento de cada dia. Fica conosco, Pai, nesta manhã, e nos abençoa ainda na escola bíblica dominical, aonde vamos abrir a tua palavra para saber o que o Senhor quer para nós. Nós oramos no nome santo e poderoso, que é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, o nome poderoso de Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Amém, querido? E Deus te abençoe nesta manhã. Fique na graça do Senhor. Muito bem, então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos sair para um cafezinho, nos preparar para a escola bíblica dominical, e assim que você ouvir os sinais, não fique conversando, tá? Vá para a classe, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar, vamos ler mais, e à noite estaremos aqui para o louvor da glória do nosso Deus.